Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, iniciamos nesta hora este momento feliz em nossas vidas, de nos reunirmos em torno dos ensinamentos de Jesus, qual faziam os primeiros cristãos da primeira hora, a buscarem as santas reflexões do amor e da caridade. Quanto somos agradecidos, Senhor, por esta oportunidade bendita em nossas vidas, por esses amoráveis benfeitores que vêm socorrer nossas dores, nossa pequenez, nossa indigência espiritual, para que a esperança nunca nos falte, que a coragem e o bom ânimo se robusteçam em nós, para darmos os testemunhos necessários. Aqui estamos em nome de Jesus, para buscar nos seus ensinamentos o lenitivo da paz, o bálsamo que consola as nossas dores, para que o influxo divino possa nos permear. Queremos agradecer a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que solenemente encontram-se apostos. Façam-nos amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, a serviço do bem, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por pobres de espírito, Jesus quis dizer os humildes, os simples, para que nós possamos compreender essas palavras, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fazer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta outra máxima, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. É um crescente de conceitos da verdade muito relevantes. Primeiro, a criança, pela ingenuidade, ou seja, pela simplicidade e pureza de coração. Sem a simplicidade e pureza de coração, para aqueles que não têm nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade, né? Porque nós temos uma quantidade enorme de pessoas que não querem errar, que querem ser perfeitos, etc., né? Que é essa ainda condição muito grave do orgulho. Essa característica é que vai levar aquele que quiser se tornar o maior, seja servidor. Primeiro precisa da simplicidade e da pureza, para a outra bem-aventurança de ser um servidor, para que ele possa se rebaixar, e hoje traduzimos o tempo rebaixar por abrir mão dos seus interesses pessoais, né? Se rebaixar aqui, todo aquele que se rebaixa será elevado. Todo aquele que perde os interesses das suas questões personalísticas, este está pronto, então, para servir.
é muito interessante nós trazermos para nós e avaliarmos o nosso estágio, né? E nós temos falado bastante dos impeditivos derivados do orgulho, que impede o exercício da humildade, né? E nós precisamos avaliar essa questão da simplicidade e pureza de coração, como sendo a pureza de coração o filtro através do qual eu percebo o outro. Essa é a pureza de coração. Então, para isso, nós temos que abolir qualquer pensamento desairoso, de julgamento, de crítica, até de ironia, porque a ironia, ela é fruto da crítica, né? Então, como ver o outro com o filtro da simplicidade e da pureza de coração? É importante nós avaliarmos isso. E o Emmanuel tem trazido para nós um acréscimo extraordinário de entendimento quanto a isto, porque nós temos que focar qual é a parte aplicável desses conceitos em nós. Então, nós trouxemos uma lição de Emmanuel do Vinha de Luz, que chama Em Silêncio. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós, às vezes, em qualquer agrupamento de trabalho, queremos agradar alguém, ou é aquele que nos coordena, ou é aquele que é nosso colega mais próximo, ou é aquele que nós queremos agradar a alguém, fazer para que ele veja quanto eu sou bom ou quanto eu sou excelente naquilo que faço. Essa também é uma demonstração da vaidade. E Paulo, aos Efésios, diz que devemos servir, né, no silêncio, no anonimato, não servindo à vista de ninguém, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus são as leis que estão em nossa consciência. E diz, passo a passo, vários caminhos pelos quais podemos percorrer para ir construindo esse estado do reino de Deus na nossa consciência. Se sabes mesmo, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com tua luz. Porque se sabes e demonstra que sabes, humilha o outro. Se sabes e ensina o outro, você ergue o espírito. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse, porque às vezes alguém que está muito necessitado, ao receber alguma coisa que necessita, às vezes recebe de uma forma humilhante para ele. Então, se tens, ajuda sim ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências, porque nós estamos falando da humildade. Bem-aventurados os humildes, os simples e puros de coração. Então, se pretendes curar, não humilhes o doente, porque toda posição, eu vou te beneficiar, eu vou te curar, eu vou... Isto significa quanto eu sei mais que você, quanto eu sou mais que você, né? E é um hábito tão arraigado na personalidade de todos nós, que às vezes nós não atinamos ainda, o quanto isso deixa o outro numa condição inferior. E é uma forma de enaltecimento desnecessário, né? Porque se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Isso vale muito para as reflexões que estamos levando aqui na casa, né? Estamos servindo a quem? Estamos servindo a quem?
Então, será que é possível, há 20 minutos atrás, eu estar maldizendo sobre alguém e nesse momento eu já estar bendizendo sobre alguma coisa? Isso é impossível. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. É muito fácil servir à vista de todos, diz Emmanuel. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Então a gente precisa pensar se o que nós estamos fazendo no nosso ambiente profissional, familiar e maiormente na casa espírita, se nós estamos servindo à vista para que tenhamos o apreço daquelas pessoas, ou se nós estamos fazendo porque os nossos sentimentos naturalmente nos movem a essa ação. Porque o sentimento, sendo a força do espírito, é ele que move as nossas ações no bem. Por isso que ontem a Ana falou do ato de servir, o ato de servir só se faz com sentimentos. Então, se nós temos sentimentos, os sentimentos movem as nossas ações, no bem e na verdade. Se não temos sentimentos, nós estamos adquirindo hábitos espirituais, que começam no dever moral. Vamos observar o dever retamente cumprido moral, até que esse dever se estabeleça espontaneamente em nós, gerando um padrão de pensamento com a frequência vibratória de sentimentos nobres. Um padrão de pensamento com frequência vibratória de pensamentos nobres, porque o campo de imantação do pensamento são os sentimentos. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso, não é consistente, não é estável, porque não há estabilidade íntima. Então, o manto da vaidade, aqui é um simbolismo, né, que é uma capa que nos congela num estado de vaidade. É por isso que nem todos, que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo, enganoso. E nós temos lutado muito com isso, quanto a nós mesmos e quanto aos nossos grupos, de que não vale mais o verniz das aparências, amigos. O faz de conta que sou médium, faz de conta que dou passe, faço de conta que evangelizo, faço de conta que faço. Esse fazer de conta já não nos pertence mais, precisamos abrir mão disso. Precisamos nos despojar dessas ilusões que nos dispersam, nos encontram distraídos da verdade. Quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas, mas perante aos olhos dos amigos espirituais que nos registram na intimidade do Espírito, a estes nós não iludimos nem enganamos. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor o divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres ao ruído da boca, porque tudo isso é o verniz das aparências. Então, em se tratando da construção da humildade, porque nós estamos dando esperança para nós todos, que é possível construir a humildade, que é possível edificar sentimentos, né? Aprender os sentimentos nobres. É para isso que nós reencarnamos, para aprendermos a desenvolver sentimentos. Para isso nós viemos com recursos, com oportunidades e com pessoas que sem elas, segundo Emmanuel, são os nossos professores diferentes, sem elas
nós não construiremos o sentimento a que viemos construir, só com aquela pessoa. Então, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus, que são as leis, e as leis são expressadas através dos nossos mais sagrados sentimentos. Definitivamente, do ponto que nós nos encontramos, nós não avançamos mais de maneira nenhuma, se não mergulharmos cada vez mais profundamente no Evangelho de Jesus. E esse capítulo, Bem-aventurados pobres de espíritos, quando no item 4 é destacado que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós seja vosso escravo. Isso é uma recomendação aos nossos espíritos para que nós nos tornemos servidores uns dos outros. Que nós todo o tempo todo, de maneira ininterrupta, possamos servir. E aí, para a gente ir compreendendo mais profundamente isso, vamos relembrar o que Lázaro fala na lei de amor. Porque nós sabemos que todos os itens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, eles foram trazidos por aqueles espíritos que vivem aquele tema. Quem melhor poderia falar da vida, e não da existência, da vida, do que Lázaro? Porque quando ele traz a lei de amor, nós poderíamos traduzir lei de amor como a lei da vida. Por quê? Para vivermos necessitamos do amor. Para existir, não. Nós existimos como as cadeiras existem, os sóis existem, os mundos existem. Nós não precisamos amar para existir, mas para viver, sim. Então a lei de amor é a lei da vida. Não existe vida sem amor. E o ato de servir, como nós temos colocado, é uma manifestação do sentimento. E de tanto servirmos, esses sentimentos vão se estruturando em nós até se transformar nessa lei de amor. Então, quando Lázaro traz a lei de amor, eu gostaria de ler uma frase que todo tempo a gente repete, porque ela é muito importante mesmo para nós, quando ele diz assim: no seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Então, quando nós estamos vivendo apenas e tão somente com os nossos instintos, é impossível servir. Porque, por exemplo, se nós estamos sendo regidos pelos princípios dos animais, porque os animais têm instinto, basicamente. Não tem como ter sentimento. E não tem como servir. E aí ele vai dizendo: mais avançado e corrompido não tem senão sensações. Então, é aquele momento que nós vivemos pelas sensações.
Vivemos para comer, vivemos para viver aquelas emoções de toda sorte, de toda natureza. Vivemos apenas para as questões da procriação, das sensações que os órgãos dos sentidos nos possibilitam. Nesse estado, onde é priorizado a sensação, não tem como servir. E que é a grande maioria da humanidade. Por isso que nós falamos que, de uma maneira geral, a grande maioria de nós conta na mão direita quantas vezes serviu numa reencarnação. Porque quem vive no instinto e na sensação não sabe o que é servir. E é muito complicado nós nos encontrarmos nesse estado, porque na hora que os desafios, que os grandes desafios da vida surgem, é difícil enfrentá-los quando ainda não sabemos servir. E aí ele continua: mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, só tem sentimento quem é instruído. Isso é muito importante de nós compreendermos. O sentimento depende da instrução. O espírito que não se interessa pelo conhecimento, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos há pouco, e a gente estava comentando sobre isso. O espírito que não se interessa em se instruir, de abrir os seus olhos, as suas percepções para compreender o que está ao redor dele, não tem como ele desenvolver o sentimento. Porque o estado de ignorância, que é o contrário da instrução, ele limita as nossas percepções e a expansão das nossas potencialidades. Então, quem não se instrui em todos os níveis, nós não estamos falando só da religião, nós precisamos ser espíritos interessadíssimos na instrução, em todos os níveis, porque a instrução abre os nossos canais perceptivos. E aí, mais instruído e purificado, aí sim, purificado de quê? Disso que nós estamos estudando no capítulo Pobres de Espíritos, purificados de orgulho, de vaidade, de prepotência, purificados. Já sem isso, sem essa capa de materialidade, surge o sentimento. Então, parece simples, parece que servir basta boa vontade, mas não. Como que Jesus serviu a humanidade? Em todos os níveis. Mas qual foi o patamar maior? Naquele instante em que ele se entrega a tal ponto para exemplificar a lei de Deus, ele se entrega àqueles momentos em que vai ser crucificado. O maior ato, a culminância do ato de servir de Jesus, quer dizer, ele serviu desde o primeiro milésimo de instante. Ele foi servindo todo o tempo todo, até chegar
no máximo, do máximo, do máximo que nós poderíamos suportar e compreender, que foi entregar ao sacrifício último naquele instante na cruz. Ele estava servindo a todos nós por aquele exemplo, dizendo que ele estava naquela hora recorrendo à justiça de Deus. Porque há momentos na nossa vida que a justiça humana não pode fazer nada por nós. Vamos imaginar se na hora que houve aquele momento em que Jesus estava diante da multidão gritando Barrabás, Pilatos lavando as suas mãos, ele começando na Via Cruz. Para quem que Jesus iria recorrer? Que homem na terra poderia mudar aquela circunstância? Que justiça humana poderia demover aquela situação? Então ele serve à humanidade, mostrando para nós que vai haver momentos em nossa vida, vai haver, em que nós temos que nos entregar, mas entregar mesmo, nos braços, e obviamente que Deus não tem braço, né? Mas é uma figura de linguagem, nos braços da justiça divina. E ali sentir que a justiça está operando, que não há desamparo, que lei humana nenhuma vai fazer nada por nós. Mas nós nos encontramos diante da justiça de Deus, nosso Pai, que opera por nós. A justiça de Deus estava se fazendo ali, nele. Então, naquele momento, o que Jesus faz? Ele se recolhe no reino de Deus, que está dentro dele. E de maneira 100% pacificada, porque não teve no mundo um ato de maior pacificação do que aquele ato da cruz. Porque Jesus estava pacificado, num estado absoluto de paz, ou seja, nenhuma revolta, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nada. Então, amigos, tem um ato de servir maior do que esse. Demonstrar que é possível realizar isso. E será que Jesus conseguiu? Será que Jesus conseguiu? Aí nós vamos dizer que sim. Por que que ele conseguiu? Como que a gente vai ver que ele conseguiu? Nós vamos ver Pedro na cruz de ponta cabeça. Nós vamos ver Saulo falando para o seu algoz, faça seu serviço, num estado profundo de pacificação. Então, a gente aprende o sentimento. O sentimento é algo que a gente aprende um com o outro, olhando o outro, sentindo o outro, vendo repetidamente o outro dar o testemunho.
Nós não aprendemos por osmose, obviamente, não é só ficando perto, né? Obviamente que não é isso que nós estamos dizendo, mas repetindo aqueles passos, mergulhando naquele conteúdo, adentrando naquela esfera. Então, para que possamos compreender em profundidade o que é servir e que momentos da nossa vida que nós nos sentimos servindo, no êxtase de servir, na glória de servir, é que a gente vai entender isso que Lázaro traz sobre a vida, que é o amor. E aí ele completa, né? Purificado e instruído e purificado tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O ponto delicado do sentimento é a caridade. Que amor e caridade, né, é a mesma coisa. E amor, caridade e vida é a mesma coisa. De novo. Então, o Espírito vive quando ele ama. O Espírito começa a viver quando ele serve. Porque é na base do sentimento. Quando o Espírito começa a estruturar o seu sentimento, ele começa a servir. E aí não para mais. Aí ele chega no estado da vida. Como Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. É disso que o Evangelho está nos falando. Então, a importância de nós compreendermos tudo isso. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mil vezes obrigado, Mestre amado, por este dia, por estas lições, por esta manhã, que nós possamos nos tornar espíritos vivos, vivos no amor, vivos para servir, vivos para estarmos uns com os outros, vivos, Senhor, para que possamos compreender todas as lições que o Senhor nos trouxe. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos, para que sejamos espíritos lúcidos. Rogamos ao seu coração amoroso, Mestre, que verta seu olhar doce e misericordioso para os nossos irmãos em humanidade que sofrem nesta hora, que se encontram perdidos, soterrados no materialismo, no orgulho, na vaidade. Que eles possam, Senhor, sentirem nesta hora a sua presença, a estimulá-los a despertar. Socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Ampara-os, fortalece-os, visita-os na sua intimidade. Oferece-lhes saúde, bom ânimo, esperança. Ressuscita-lhes o ânimo, para que possam, Senhor, alcançar a bênção de aprenderem a viver. Que o Senhor possa nos abençoar. Que nós, brasileiros, que recebemos a glória
de nos encontrarmos na pátria do Evangelho, possamos cumprir com os nossos deveres, com as nossas mínimas tarefas, nos modificarmos e contribuirmos para que esta nação seja a pátria do Evangelho, a levar para o mundo inteiro a sua mensagem de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.